Vamos falar sobre o vídeo de Nicolas Ferreira, deputado federal Nicolas Ferreira. Se você não sabe quem é ou não viu, tá aqui o Instagram, Nicolas Ferreira. Esse Instagram tem agora 15,3 milhões de seguidores. 15,3 milhões de seguidores. E o vídeo em questão é esse, que agora tem 313 milhões. Aqui, 313 milhões de visualizações. Este. Saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento. Tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido. E eu te explico por quê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e PIX, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o PIX não será taxado. Ok, o Pix não será taxado. Vamos lá. Se você viu ou não viu, entra lá na rede do Nicolas para poder assistir o vídeo todo. É muito importante que você saiba, porque esse é um debate que diz assunto ao interesse de todos. Tem 313 milhões de visualizações. Ok. Eu me sinto muito abençoado de saber que faço parte de uma geração de pessoas que realmente se levantam com trabalhos como esse para mudar a realidade e, olha bem, né? Impacta diretamente milhões de pessoas, não os 313 milhões, não os 220 e tantos milhões de brasileiros, mas, como o próprio Nicolas fez um comentário, cerca lá de algum número entre 50 milhões dos informais, talvez alcance ali 100 milhões de pessoas, tudo bem, é gente demais, é muita gente mesmo no mundo. Agora, o que você pensa quando você entra? As notícias mais faladas, os assuntos mais comentados do momento e da semana é um assunto como esse. Presta atenção aqui, só para poder a gente pontuar algumas coisas. Dá uma olhada comigo nisso aqui. Vamos aí, ó. Twitter, X. Você pode entrar em outros mecanismos de assuntos, de tópicos que são tendências e tal, e você vai ver. Isso aqui foi o próprio Nicolas que publicou no perfil dele do Twitter. Aqui tem um selo de verificado e essa conta tem 4,5 milhões de seguidores. Algumas pessoas que são os influenciadores, que são a favor do governo, fizeram vídeos, e também entrou aqui emissora de TV, que é se não me engano ali era Globo News. Quer dizer, alguns influenciadores, né, eu nem vou pôr áudio aqui, mas é assim, as pessoas estão acusando o Nicolas de ter dito o que ele não disse, de dizer que o governo iria taxar o Pix. Ele não fala isso, tá bom? Ele não fala isso. E depois tá aqui, ó. As últimas publicações dele, 15 horas atrás tinha 300 milhões de visualizações e agora já vai em 313. Inclusive o Nicolas passou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em número de seguidores do Instagram. Diversas pessoas, né, o vídeo do Nicolas foi eficaz porque não tinha fake news. Isso aqui é uma opinião do Joel Pinheiro. Tenho sim minhas discordâncias, mas ele foi correto e legítimo nessa análise. Joel Pinheiro, que durante a época do Fique em Casa, ele que fazia lá o Morning Show, se eu não me engano, tinha aquela bandeira do Fique em Casa, Fique em Casa, Fique em Casa, e atrás dele, como ele aparecia no Morning Show, tinha lá a empregada doméstica que saía da casa dela para trabalhar na casa dele, enquanto ele pregava arduamente o Fique em Casa, vamos salvar milhões de vidas e tudo mais. Ou seja, enfim, esse aqui é maravilhoso, eu não conheço esse cidadão, mas enfim, faz uma análise de frase por frase das principais ditas no vídeo do Nicolas, e todas as frases ele diz, e é verdade. Tem que ser analisado, tem que ser estudado o vídeo do Nicolas e tudo mais. Depois vem aqui, enfim, vários posicionamentos. Olha aqui que é a Globo, vários posicionamentos. Olha, isso aqui foi o Kim Paim que publicou. Globo Política. Vídeo em que Nicolas Ferreira acusa Lula de querer taxar o Pix ultrapassa 100 milhões de visualizações. Não, mano, ele não acusa. Ele diz até, inclusive, que não. O Pix não será taxado. Como? Não podemos esquecer também, assim como tivemos promessas de que comprinhas da Shein não seriam taxadas, tivemos promessas de que as pessoas que ganhavam
um valor ali de, sei lá, se era até R$ 5.000, não pagariam o imposto de renda, estariam isentos justamente por estar dentro ali de uma categoria mais vulnerável. Então tá aqui, olha. Alex Moretti publicou. Até o Cristiano Ronaldo gostou do vídeo de Nicolas sobre a questão lá do Pix. Ou seja, nós temos aqui o absurdo dos absurdos, que é um país inteiro, tanto por um lado se sentir representado pelo Nicolas, como que por outro lado tentando as pessoas da oposição tentando deslegitimar um vídeo tão exemplar, uma coisa tão interessante que foi feita pelo Nicolas, um vídeo com um roteiro incrível de puros argumentos. Agora, presta muita atenção a um detalhe aqui. Eu não sei se você entende, se você sabe, se você não sabe, eu tive a sorte, a honra de fazer parte de uma live onde estava nesta live o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, estavam ali, foi o Alan dos Santos, porque foi uma live feita no Terça Livre, estava lá o Max e todos os amigos do Terça Livre, todos os amigos que passaram por lá, o pessoal dos Hipócritas, tiveram ali realmente, estavam presentes ali diversas pessoas dessa geração e desse cenário que buscavam incessantemente essa luta pelo Brasil livre, pela liberdade de opinião, de imprensa. Passaram muitas pessoas por ali. Essa aqui foi mais uma das lives em que eu participei junto do Terça Livre. Eu tenho aqui no Instagram algumas fotos ali, enfim, são histórias, são momentos, coisas que nós vivemos. E eu me lembro de ter dito e presenciado aquele momento de poder compartilhar com o Nicolas, para o Nicolas, que nós precisávamos muito de gente como ele nessa geração que pudesse ser a voz que impactasse, falasse a juventude. Isso é muito importante, isso foi mesmo assim um momento decisivo, que nós sabíamos que dali sairiam pessoas que estariam diretamente vinculadas ao toque de mudança que o Brasil precisa. O Nicolas era uma dessas pessoas, ainda é, e se tornou um deputado federal. Fico muito feliz por isso. E agora nós vemos aí o tamanho da repercussão daquele trabalho que ele faz com tanta inteligência, um trabalho feito com tanta precisão de argumentos, de juntar informações, de colocar isso de uma maneira muito tangível, acessível à população que tanto precisa desse tipo de informação. E é tão importante isso. Agora, se você não se sente representado por uma exposição, uma explanação, rapaz, o cara fez isso, mas fez de uma maneira, na verdade era um fundo verde, mas no vídeo sai como preto depois de editado, um fundo escuro. Tem um making off lá que mostra ele de chinelo. Estou tentando encontrar aqui algumas coisas, mas olha, é impressionante, mas é mesmo impressionante ver a batalha que nós travamos pelo simples fato de você ver. Tá aqui a live, encontrei. Isso aqui é uma foto da live. Tá ali o Nicolas. Tá aqui o Nicolas, tá eu, Renato, grande parceiro, e ali você tem Gustavo Gaia, Alan, Camila Abdul, Maurício Costa, pessoas que ou estão no jornalismo ou estão, de alguma forma, exercendo esse trabalho tão importante. Super live. Ver o Nicolas, né, desbravando um universo que para a nossa geração não era comum, né, nas escolas, juventudes, não era comum pessoas conversarem, sonharem com política, quanto mais fazer a diferença. Muito bem, tá lá a live, tá lá o que foi dito. Eu fico feliz pelo Nicolas fazer a diferença, fico feliz por saber que temos você aqui, que de alguma maneira, tão importante o quanto, faz a diferença quando comenta, compartilha, expõe a sua opinião ou expõe este debate para outras pessoas quando compartilha o vídeo. É muito importante. Nós temos aqui diversas coisas que têm acontecido nesse canal. É uma batalha diária para poder manter isso aqui funcionando. Tivemos esse vídeo aqui, não sei se você viu ou não. Passa lá e dá uma olhada no que se fala ali sobre liberdade de expressão. Teve o caso do Monark, não está mais no Brasil, perdeu a sua voz,
em tudo bem, não vou entrar no mérito do tanto de vacilo, de tanto de erros cometidos pelo monarca. É notório isso, todos já sabem, é chover no molhado, mas é uma voz que lutava com recursos equivocados pela liberdade de expressão. Perdemos uma pessoa que chamava atenção e fazia muito barulho acerca do tema liberdade de expressão. Por outro lado, temos o Nicolas e temos outras pessoas que têm se levantado em busca dessa liberdade. Passa lá agora, vamos para os comentários. É importante saber que o vídeo repercutiu, é orgânico, é verdadeiro, porque as pessoas se sentiram representadas. A imprensa repercutiu, todo ser humano que está vinculado à comunicação reproduziu, repetiu, refutou, contestou, tentou refutar, porque é impossível, são argumentos fatídicos. Mas o fato é, Nicolas soprou os 4 cantos do planeta Terra, para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, a importância da liberdade de expressão em momentos em que Zuckerberg anunciava, o Mark Zuckerberg anunciava a remoção de filtros de checagem, etc. Quer dizer, ferramentas controladoras que limitavam a publicação e os conteúdos criados e publicados. Ou seja, é importante que aquilo que você cria, publica, seja posto e que aquilo possa circular. E você saiba que as pessoas se identificam com aquilo ou não se identificam. Se você acerta com argumentos verídicos, parabéns, o trabalho é fidedigno. Se você erra, comete uma fake news, uma falsidade, uma mentira, você lesa ou prejudica, a pessoa vai responder realmente por isso. Agora, a liberdade é o princípio basilar de uma democracia. Sem liberdade de expressão, já não há democracia. Mas eu quero conhecer a sua opinião. Vamos para os comentários. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Vamos para os comentários.